uma tecnologia que utiliza essa aproximação, campo uniforme, é a impressora de jato de tinta. Tá? Então, essa impressora, ela também usa uma tinta, uma gota de tinta negativamente carregada. Tá? Aliás, a tinta da impressora é um objeto químico extremamente sofisticado. Tá? Veja que se vocês deve ter impressora em casa, o valor do cartucho, né, da impressora é muito caro. Né? A impressora é relativamente barata, mas os cartuchos, né, eles são caros porque eles são, na verdade, um circuito, né, que tem uma tinta especial e ela tem propriedades elétricas. Tá? Ela adquire carga negativa quando é colocado dentro da máquina. Tá? E ela tem uma série também de canais de orifício e tem um sistema por onde entra uma vibração ultrassônica que quebra a, a superfície da tinta em gotículas. Tá? Então, o cartucho ele não é meramente um local onde você guarda tinta, tá? Ele é um circuito ativo. Tá? Então, é por isso que ele é caro. Né? Os cartuchos têm um valor comparável ao valor da impressora inteira. Né? Uma impressora HP, por exemplo, comum, que eu tenho aqui, custa em torno de R$ 300, mas o cartucho dela, colorido, outro chega a ser, dependendo do lugar, 70, 80, R$ 90 cada um. Né? Então, e aí o pessoal usa o artifício de ficar recarregando, que não é uma coisa muito aconselhável. Né? Bom, mas é, o, essa impressora de jato de tinta, ela funciona basicamente ainda usando também essa expressão da força, a força sobre gotículas, né? E essa força é desviada, ou seja, a gente chama isso de defletido, por um campo elétrico, né? Pra, e ele atinge uma posição que depende do campo elétrico e depende da carga da gota. Tá? Com essas duas variáveis, se consegue acertar aqui. Por exemplo, aqui o alvo é, por exemplo, o papel. Tá? Aqui a placa defletora é como essa do Millikan. Né? Então, em cima positivo, embaixo negativo, o campo está para baixo. Tá? E aqui tem um outro dispositivo, que é um dispositivo também complicado, que ele ioniza as gotículas, tá? Quer dizer, ele faz com que as gotículas adquiram carga negativa e ele deflete a gotícula aqui num pequeno ângulo, né, muito pequenininho, que diferencia gotículas de uma posição do feixe para outras. Tá? Depois que ela sai daqui, elas passam num campo mais intenso e adquire, então, uma deflexão. Deflexão é esse desvio de trajetória. Tá? Adquire uma deflexão maior ainda. Tá? E depois, quando ele sai da placa defletora, o campo dela termina abruptamente aqui, por hipótese, ela sai pela tangente, em linha reta, né? Até atingir o papel num certo ponto. Tá? E isso tudo aqui ó, é feito de uma forma tão precisa que cada pontinho desse aqui ó, vai constituindo uma partezinha de uma impressão, por exemplo, de uma letra A ou de qualquer letra. Tá? Ele vai mostrando como vocês montam, né? a, a impressão. Tá? Então, eu vou sair de novo aqui, que eu estou no aprender. A gente vai ter deixado os arquivos separados, que seria mais fácil. Mas aí, ó, a gente está nesse primeiro arquivo aqui, aqui é uma Wikipédia, tá? Tem uma página do Wikipedia aqui, o Inkjet Print, e vocês podem ler aqui, caso interesse a história, uma série de detalhes. Ó. Eu tenho uma impressão muito parecida com essa aqui, acho que eu tenho exatamente essa aqui. E tem a história da impressão e tal, coisas que não interessam para a gente. Agora, o que interessa aqui é essa impressora de jato de tinta, de jato de tinta, tá? Que foi as primeiras ideias a respeito, curiosamente, foram feitas muito antigo, né? 1867, pelo Lord Kelvin ainda, aquele que definiu uma série de propriedades na termodinâmica, né? E tem uma série de descobertas associadas à termodinâmica, associadas ao Kelvin, inclusive à unidade de temperatura, né? Grau Kelvin, né?
é devido a ele, né? Então, ele era matemático, físico e engenheiro, tá? Então, assim, bom, mas é ele que criou a série de propriedade, né? Estudou uma série de propriedades. Agora, a tecnologia mais moderna se utiliza aqui ó, câmaras de bombas de alta pressão, né? Com líquido, tinta líquida, e se utiliza um negócio que se chama estabilidade de platô highlight, tá? Que é quando uma onda de ultrassom consegue quebrar, um cristal de ultrassom, ele consegue pegar uma película de tinta, né, com essa vibração aqui, e ele quebra ela em pequenas gotículas muito pequenininhas, tá? Então, veja aqui que ele chega de 64 mil a 120, a 165 mil ó, gotinhas por segundo, né? Então, é um processo bastante complicado, tá? Então, depois, se vocês quiserem, vocês lêem os detalhezinhos aqui, tá? Aí as tintas são submetidas aqui a um campo eletrostático, né? Depois eu vou mostrar aqui um pouco maior. E aqui tem um gerador de sinal aqui é aquele que está na figurinha do livro, que ele produz, né, uma deflexão primária que é proporcional à impressão que vai ser feita. Aqui está sendo impressa uma letra E, né? E aí a tinta é bombeada, né, para esse sistema aqui, ó, sistema de alta pressão. Aqui tem um gerador de ultrassom. O gerador de ultrassom quebra a tinta em gotículas, né? Depois ela é eletrizada, fica negativa. E um sinal aqui, ó, esse gerador de caráter, ele informa a gotícula em que posição ela deve ser desviada para produzir um pedaço da letra. Você veja aqui que ele está produzindo a sequência de uma letra Ezinho, tá? E esse campo aqui é o campo uniforme. Tem uma bateria grande aqui, ó, uma bateria de deflexão, tá? Então aqui a gente pode ampliar essa imagem. Isso dá para botar maior. Então, aqui acho que só desse tamanho mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Depois vocês olhem aí sozinho. Isso tem como botar maior. Aqui diz que é full, mas não. Bom, acho que só fica desse tamanho mesmo. Mas aqui está bem evidente aqui, o que acontece. Aqui são os tubos, um tubo de tinta, aqui tem um tubo secundário, né? E aqui uma válvula eletromagnética que faz a tinta ficar polarizada, tá? Aqui é a bomba de suprimento de tinta, um regulador de pressão. Aqui um vibrador ultrassônico, tá? Aí essa vibração ultrassônica quebra a tinta líquida em gotículas muito pequenininhas, da ordem de 1 micron de diâmetro, né? O gerador de sinal aqui, ele faz com que a partícula adquira uma carga específica, de modo que quando ela for defletida aqui, ela vai atingir uma posição muito particular, tá? Então, você veja, por exemplo, ele informou que a letra E tem que ser impressa, tá? Então, cada jatinho de gota vai atingindo um pedacinho para formar a letra E, tá? Depois, o resto de tinta, que uma boa parte das gotículas não atinge corretamente, ela é reciclada e o sistema continua, tá? Então, esse é o sistema, né, que é utilizado para... Né? Então, depois, se vocês quiserem ler o detalhe, só esse pedaço aqui que importa. Se quiserem ler, aqui o sistema de gotículas. Ó. O sistema à esquerda, se dá para aparecer, que não está movendo aqui. Eu estou movendo o meu. Agora está movendo. Então, um retardo aqui. E está mostrando aqui. Olha, então, o sistema à esquerda, esse sistema à esquerda, ele é o que a gente comentou. É feito, a separação das gotículas é feito por um cristal piezoelétrico, que ele faz uma vibração, veja aqui, ó, uma membrana vibra, e essa vibração faz com que o líquido quebre em gotinhas, tá? Gotinhas muito pequenininhas. Tá? O outro sistema é o sistema térmico. Tá? Se aquece aqui a tinta, quando aquece ela forma uma gotícula. Tá? Então,
Impressoras, por exemplo, de banco, essas de extrato de banco, normalmente usa esse sistema térmico, tá? Então, e agora impressoras dessas que a gente tem em casa, em geral, uma parte das impressoras usa o sistema piezoelétrico, tá? Então, tem outras coisas aqui, se vocês quiserem, vocês lêem, mas a gente só está interessado nesse pedacinho aqui, ó. E vocês observam que tem uma deflexão, ó, essas duas placas, tá? Defletoras, né? E também tem uma outra pequenininha aqui, muito mais sensível, que é ela que determina a carga necessária, né, para quando ela passar aqui no sistema defletor, ele atingir uma posição específica, né? Aí o conjunto dessas posições forma a impressão, tá? Então você veja que é uma outra aplicação